A vida é agora. Não dá para deixar para depois o necessário, porque o tempo urge. Sou Ângela Barroso, artesã do Ateliê Anjos Bordados e Mimos, e estou aqui para te dizer que o corre-corre da vida nos estressa, nos cansa, muitas vezes até nos deprime e causa medo. Medo, sim, do amanhã, do desemprego, pelos imprevistos que a todo momento acontecem, até com doenças. E como a todo momento aparecem soluções do universo, de Deus, estou aqui para te sugerir um passo a passo básico, fácil e vendável para a época de abertura de aulas. A produção de toalhinhas escolares. Daí, gostou da ideia? Nas dificuldades vividas, às vezes, perdemos a esperança e muitas dicas simples nos são passadas, muitas terapêuticas e bastante lucrativas até. No artesanato, por exemplo, há uma imensidade de opções que te proporciona muitas oportunidades de fazer renda extra e se livrar de muitas situações árduas e constrangedoras, como dívidas e falta de dinheiro para pagar os boletos mensais. Existem tipos de pessoas que perdem oportunidades e as que agarram essas oportunidades fazem acontecer. Do limão fazem uma limonada. Então vamos ao passo a passo para fazer essa toalhinha escolar que pode ser utilizada numa lancheira, com os alimentos e até como na higiene pessoal, na mochila da criança ou do bebê, que vai para a creche ou para a escolinha. Temos aqui alguns tipos de toalhinhas utilizadas para lavabo, toalhinhas de mão, toalhinhas escolares, toalhinhas que podem ser carregadas no carro, e umas delas mais felpudas, outras aveludadas, outras nem tanto, aveludadas em diversos tamanhos e diversas tramas, e também em tecidos comprados em metro, tecidos atoalhados. São toalhinhas utilizadas em várias ocasiões. O que podemos observar? Podemos observar as diferenças entre os variados tipos de toalhinhas. Por exemplo, essa daqui, ó, essa daqui é 23 por 39. Esta, um pouquinho maior, é 30 por 45. Esta, 35 por 50. E esta, 30 por 45. Como você vê, existe uma gama de variedades e tipos de toalhinhas que podemos variar de acordo com o gosto do cliente e da pessoa que te encomenda. Nesse primeiro exemplo, tomaremos por base uma toalhinha pronta a ser feita de um tecido comprado em metro, um tecido atoalhado. Aqui veremos um exemplo para quem não tem máquina, que pode tranquilamente ser feita à mão. Iniciamos pela barrinha. Essa barrinha, muitas pessoas chamam de bainha também, que é a mesma coisa. E, inclusive, muitas pessoas usam a cola de tecido, a chamada cola pano. E tudo vai do gosto e daquilo que é mais prático, aquilo que você tem na sua casa. Inclusive, ali na utilização de preferência, a linha da cor do tecido, que fica um acabamento, uma costura invisível. Melhora o acabamento e fica muito mais bonito, muito mais apresentável também. E agora vamos para a máquina. Da mesma forma que é feito à mão, é feito à máquina. Também dobra uma vez, dobra duas vezes e costura-se. Muitas vezes aqui nesse local você também pode usar alfinetes. Como eu já estou acostumada, eu vou direto, mas tudo tranquilo. O diferencial é que quando
Se tem máquina, há a praticidade de agilizar o trabalho, de ir mais rápido, mas a qualidade do trabalho não deixa nem um pouco diferente se é feito à máquina ou se é feito à mão. Tudo feito com esmero e dedicação e muito cuidado, que o acabamento realmente fica no mesmo potencial. São nesses momentos de calma, atenção e paciência que vemos o quão terapêutico é o artesanato, numa costura, num acabamento, num trabalho, uma peça feita em crochê, mesmo todos os detalhes que se faz necessário prestar atenção. Inclusive, se houver erro, tiver que desmanchar e fazer novamente, é uma terapia. E toda dedicação, cuidado, atenção, acabamento, excelência naquilo que você faz com amor, com carinho e capricho, esse vai ser o diferencial, o grande valor que terá qualquer peça que você faz em relação a outros, que quando é verificado o valor, a intensidade da dedicação, não existe preço, sim valor. E assim vemos o lado que foi feito à mão, quanto o lado que foi feito à máquina. Porém, nós devemos considerar aquilo que temos neste momento. Se temos máquina, fazemos a máquina. Se não temos, fazemos a mão da mesma maneira. O importante é chegarmos ao objetivo proposto. Agora, com o tecido, a largura da toalhinha, viramos do avesso para costurarmos, passarmos uma costura ali, que isso depois vai ser virado para o lado direito e a costura ficando invisível. Sempre deixando o tecido, o tricoline, alinhado com o tecido da toalhinha, para que fique de forma uniforme e não seja necessário depois refilar. Toda costura é importante que a gente use o ferro para abrir as costuras, para frisar, para ficar mais fácil para a hora que for costurar. É bastante importante a utilização do ferro para frisar onde vamos costurar, porque fica mais firme as dobras e mais certos os locais de costura. Como sempre é dito, o artesanato é um mundo vasto de criatividade. No caso, eu vou utilizar aqui uma cianinha. Todo aviamento, uma cianinha, um guipir, uma rendinha, um viés, tudo isso valoriza mais a peça. E aqui usaremos o friso como um direcionamento para ser colocada e costurada a cianinha. Feito isso, vamos alfinetar na toalhinha para pregar o tecido estampado e a colocação da cianinha como um detalhe. Agora, a cianinha, onde está a cianinha, vai ser dobrada para que a cianinha fica intercalada dentro entre o tecido e a toalha, dando um acabamento. Mais uma vez, a importância do uso dos alfinetes para que a peça fique esticada, para que o tecido sobreposto também fique exatamente no lugar que deve ficar. E a costura será feita, as costuras nas laterais e mais uma costura sobre
o acabamento bem na beiradinha onde está a cianinha, para ficar como realmente um relevo intercalado. Assim tem os detalhes, que é interessante, com o alfinete, cuidar dos cantinhos para que fique bem dobradinho, que fique realmente de maneira linear, para que a peça fique uma peça com boa apresentação, inclusive nos detalhes, que o mais valoriza. Lembre-se que toda costura, nós podemos fazer o vinco com a unha, com o dedo, mas temos que ter sempre como parceiro o ferro, que vai marcar as costuras, os vincos, para que a peça fique bem apresentável e com um bom acabamento. Essa costura, bem na beiradinha, ela vai fixar o tecido sobreposto e dar a impressão de que foi nesse momento que foi pregada a cianinha, reforçando com certeza esse acabamento. São os detalhes de uma peça bem passada que marca a beleza de toda a peça, mesmo sendo simples e básica como esta. E assim terminamos de pregar o tecido sobreposto e finalizamos essa toalhinha feita em tecido comprado a metro. E em comparação com a toalhinha pronta, comprada pronta, olha, fica no mesmo tamanho e o acabamento pode ser o mesmo em ambas, com a mesma qualidade e o mesmo carinho. E agora passamos para uma toalhinha comprada. Agora vamos com uma toalhinha comprada e com acabamento em tricoline também, tomando sempre o cuidado de usar sempre um tecido 100% algodão, para que qualquer criança que utilize não venha ter algum tipo de alergia. Lembrando sempre que a máquina ou a mão, o efeito é o mesmo. Da mesma forma, na máquina, de maneira tranquila, cuidadosa com os alfinetes, é feita a costura, pregado o tecido sobreposto e de forma bem tranquila concluir o passo a passo para a toalhinha, mesma forma, a toalha feita com tecido comprado a metro ou uma toalhinha comprada pronta e customizada, com um tecido estampado, com um aplique, com uma decoupagem, de qualquer forma que deixa ela mais interessante e apreciada pelas crianças. E após o término, corte das linhas, tá aí finalizada a toalhinha. E pode também ser customizada, usando a criatividade com um lacinho, uma rendinha, qualquer enfeite que deixe mais bonita. Tanto na toalhinha pronta ou feita de tecido comprado em metro. E aqui a mesma toalhinha, sem franjas e com costura embutida e invisível. E nessa versão vamos variar usando um viés ao invés da cianinha ou de outro tipo de enfeite. Inicialmente pregamos o viés pelo avesso do tecido. Ele já vem com um vinco e usamos como direcionamento esse vinco. E como
da mesma forma que a cianinha é pregado pelo avesso e depois virado por direito. E assim, de forma bem simples, reviramos o viés para o lado direito, vincamos com o dedo mesmo, com a unha mesmo, ou passamos a ferro, para ficar de uma maneira mais fácil e simples de ser pregado e costurado. Feito isso, passamos a fase de costurar o tecido sobreposto. Costuramos pelo avesso e, da mesma forma, após a costura, o tecido será virado para o lado direito, ambas as partes, para que seja costurado nas laterais e o tecido sobreposto para depois ser pregado a parte que consta do viés. De forma bem simples e fácil. Como sempre, é muito boa a utilização dos alfinetes para se sentir mais segura e a costura mais precisa. E após refilado ou cortado as sobras de viés, linhas e alfinetado, o viés e o tecido é preparado para ir à máquina. E após verificado os cantos estão certinhos, costurado as laterais, é feita a costura do viés. A costura do viés, diferente da cianinha, ela é pregada 2 vezes, nas 2 laterais, ou seja, de um lado e de outro, para que fique bem fixo e bem acabado. E também nessa versão colocaremos um lacinho. Vamos centralizar a peça e pregar na máquina um lacinho para dar um diferencial também. Aí mora a criatividade, que de acordo com a cor do tecido, o acabamento, você utiliza um enfeitezinho. Pode ser até uma pérola. E assim finalizamos a peça. E aqui está as 3 formas de você fazer uma toalhinha básica, com baixo custo e fazer renda extra. E você pode perguntar, como vou saber por quanto vou vender? São vários fatores ou dados a serem considerados para você determinar o preço exato da venda da peça que você acabou de produzir. No entanto, se você está começando, se esta for a sua primeira peça, você não precisa ser tão relevante neste aspecto, porque é começo, mas não deve deixar de considerar o básico, como o custo pago pela toalhinha, ou da metragem do tecido atoalhado que você usou, do retalho do tecido sobreposto que você de repente teve que comprar, os aviamentos ou acessórios que porventura você utilizar, como cianinha, rendinha, lacinho, viés, etc. O bastante importante também é o seu tempo e a margem de lucro, que vou dar um exemplo bem básico e hipotético, ok? Então vamos fazer um cálculo hipotético para se ter uma ideia do preço de venda. Digamos que você comprou uma toalhinha e pagou R$5. O tecido de tricoline, exemplo que você tenha pago R$15 um metro, você usou 10 por 30, 10 centímetros de altura, que equivale a 1,50. A largura do tecido é 1,5 m, dividido por 30, que é o tamanho da altura, dividido por 30, vai dar 5 pedaços de 30 centímetros. Você usou um pedaço só, vai ser 30 centavos. A cianinha ou viés que você usou, digamos que custou 80 centavos um metro, cada 10 centímetros é 8 centavos, você usou 30 centímetros, vai ser 24 centavos. Usou também um lacinho, 5 centavos.
E para o seu tempo, vamos usar hipoteticamente que você ganhasse um salário mínimo, trabalhasse 8 horas por dia e vai ver o tempo que você vai gastar para fazer essa toalhinha. Então, vai ser R$ 1.200, que é o salário mínimo, dividido por 30 dias, que vai dar R$ 40 por dia, dividido por 8 horas, serão R$ 5 por hora. Assim, se você gastou 1 hora, hipoteticamente, você vai acrescentar R$ 5. Nesse caso específico, agora você soma todos os custos. R$ 5 da toalhinha, 30 centavos do retalho, 24 centavos da cianinha, 5 centavos do lacinho e R$ 5 referente 1 hora que você gastou para produzir a peça. Somando tudo isso, dá um valor de R$ 10,59. Você vai usar uma margem de lucro de 20 a 30%. Vezes 30%, que acrescenta 3,18, vai dar 13,78. Esse 13,78 seria o preço que você iria vender, mas você pode arredondar para 14, 15 e verificar no mercado se esse valor está mais ou menos equivalente, menos ou mais. E quando se está começando, é interessante que você olhe o valor de mercado na internet para assim você definir um valor, ok? E se porventura ficou alguma dúvida, volte e veja o cálculo novamente. É simples. E posso te sugerir para vendas nas escolas, ligando para amigas que tenham crianças em idade escolar, em grupos de WhatsApp, grupos da igreja, até mesmo em grupos de catequese. Ok, abençoadas arteiras, espero de coração ter contribuído. Se fez sentido para você, deixe seu like, comente, compartilhe com alguém que precise fazer renda extra e não saiba como. Assim, você me ajuda e ajuda alguém que precise. E se porventura tiver alguma dúvida no conteúdo, deixe um comentário e pergunte, que será um imenso prazer responder e, quem sabe, ajudá-la. Até o próximo vídeo.